Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 27 de abril de 2022, um dia depois de uma rodada insana, hein? Rodada intrigante, rodada animada. Tanto que já tem podcast aí, teve uma madrugada sem lei daqueles aí essa noite, analisando as vitórias de Miami Heat e de Memphis Grizzlies, gravado durante o primeiro tempo da vitória do Suns contra o Pelicans. Vocês acharam que o Suns estava derrotado? Mas o Suns ainda estava jogando. Quem que achava isso, velho? Pelo amor de Deus. Tava tendo esse papo aí? Eu queria citar a Cazuza, né? Derrotado. Tá falando em salmos. Deus jogando em dados. Porque o tempo não para. Lucas Nepomuceno, hoje temos um convidado especialíssimo, né, Lucas? Não é a estreia dele aqui, já esteve aqui em outras ocasiões. Mas estava sumidão, hein? Deu uma estreladinha. Tudo bem, Lucas? Quer apresentar nosso convidado? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Provavelmente eles estão vendo já no título, né? Mas aquele mais desavisado que não viu no título, estamos aqui com o Gabi Coach, que veio para refutar a Cazuza, né, Guilherme? Que o Cazuza dizia que o tempo não para, e o Gabi Coach tá igualzinho da última vez, novinho. Talvez até mais jovem, hein? Talvez o Cazuza esteja certo e o tempo não parou para ele, mas voltou, né? Regrediu pro Gabi Coach especificamente. Viagem no tempo? Então, acho que sim, pode ser isso, hein? Mas Gabi Coach... Não. Porque não? Ele traria uma sabedoria, né? Que ele tem a reverência do jovem, o Gabi Coach, né? Ele não tem a idade do velho. Okay. O Gabi Coach tá aqui de volta, Guilherme, depois de muito tempo, hein? Playoff é sempre complicado trazer Gabi Coach, porque ele fica analisando o jogo da jogada, né, Guilherme? O homem é uma máquina de estudo. Mas estamos gravando pela manhã, e finalmente ele atendeu os nossos pedidos e da população, né? O único coach que aparece aqui, hein, Guilherme? Porque o Galego é mister, né? Mister Galego. Gabi Coach, seja bem-vindo. Não vamos aqui perguntar de jogos específicos para você, porque a gente quer aproveitar a sua presença para falar de uma coisa mais ampla, né? Uma coisa mais abrangente, que é a arte de jogar basquete. E você é um dos nomes aí que a gente aceitaria para falar sobre arte no basquete, né? Porque você é uma referência pra gente, de verdade, sem brincadeira. Você é demais, Gabi Coach, amamos você, seja bem-vindo de volta. Eu queria muito agradecer essa introdução primeiro, né? Essa introdução maravilhosa. Cara, tô muito feliz de estar aqui de volta, e um podcast de manhã sempre me ajuda, né? Meu ciclo de sono é bem pesado, o que está sendo bem difícil para mim acompanhar todos os jogos da NBA, já que a maioria acontece de madrugada, mas eu tô lutando intensamente contra o meu organismo. E, cara, muito feliz de estar aqui de novo. E vamos nessa, falar de basquete, falar de playoff, falar de tudo que a gente puder falar, inclusive também sobre essa questão do rejuvenescimento também, que eu não sei por que eu acho que é porque eu uso produtos naturais, né, alguma coisa assim. Você é vegano agora? Produtos naturais, água, eu lavo meu rosto, é só isso. E obrigado por tanto, viu? E o shampoo que eu escolho é sempre o que tem o Cristiano Ronaldo. Então, eu não leio se é sobre, tipo, cabelos crespos, tem um Cristiano Ronaldo, eu tô... Tá valendo. Essa aí me pegou. Pra quem não conhece Gabi Coach, estamos falando de Gabriel Milian, técnico do Sub-22 do Cerrado, aí, sensação da última LDB, assistente técnico do adulto do NBB e estudioso, né? Tá estudando no mestrado agora basquete, hein? Quem não conhece Gabi Coach, precisa conhecer esse homem, procure nas redes sociais aí. É Gabi Coach ainda? Sua arroba, Gabi Coach? Você mudou? Arroba Gabi Coach arroba Gabi_Coach no Twitter, né? E Gabriel.Milian no Instagram. Ainda não me rendi ao Instagram, mas acho que irei me render. Mas ele não posta nada, viu? Então nem sei se vale a pena seguir. Ele não posta. No Twitter vale a pena seguir, porque eu reposto muita coisa. Boa, vamos seguir então. Gabi_Coach. Pode mandar questões lá de NBA, hein? Gabi Coach tá aceitando questões aí. Lucas, o Gabi Coach, depois de um tempo que o Galego ficou muito especial, né? Eu parei de mandar questões estúpidas pro Galego, né? Porque fica um pouco agressivo, né? Com as minhas questões estúpidas. E eu mando todas as questões. Pensava que você estaria mais evoluído já nesse momento. Ele é bem frustrado com a minha evolução. O Galego, a única coisa que ele fala pra mim é assim: você é muito romântico, cara. Você é muito romântico.
Mas o Gabi Coach, ele aceita qualquer pergunta idiota que eu faça, viu? E é muito louco que agora o galego vai ouvir isso aqui e ele vai falar, então quer dizer que as idiotas você parou de me mandar? Essas que você me manda você acha boa, né? Ele deve estar pensando agora. E o Gabi Coach, Lucas, ele tem sido assim um grande teacher pra gente, né? Um cara, não é teacher que fala, né? É mentor, né? Que usa, né? É coach, viu, Guilherme? É porque coach é outra parada, Life né? coach. Gabi Life Coach. Mentor. E ajudando muito a gente pensar em NBA do nosso tempo, né? Até por isso que a gente pensou nesse podcast aí mais analítico, mais reflexivo. E aí pensando, né, do que falar com o Gabi Coach, Lucas, eu fiquei muito intrigado para saber, assim, porque uma vez a gente estava conversando a respeito dessa coisa do basquete ter caminhado para uma dimensão de aceleração, de tomada de decisão rápida, etc. E aí fica naquele limbo, né, entre a jogada chamada, vamos assim dizer, né, aquela jogada que é o set play, né, a jogada que você tem desenhada antes, os times desenham a jogada, seguirem isso, e aquela jogada que é mais intuitiva, de tomada de decisão, autonômica, né, da autonomia ao jogador. E aí eu queria começar o papo por aí, Gabi Couto. O que você tem visto dos playoffs? O que predomina hoje na NBA ainda? É o comando do técnico a partir de tomadas de chamadas de decisão, né, de chamadas de jogadas bem esquematizadas, a prancheta, vamos assim dizer? Ou você acha que aos poucos, e até pelo estilo dos jogadores que a gente tem visto dominar a NBA, a tomada de decisão autônoma nos grandes jogos tem sido uma referência? Fica à vontade aí para filosofar, porque hoje estamos aqui para aprender com você. Ou se depende do time, né? Que pode ter time que atua mais de uma maneira, outros de outra. Né? Ou de jogador também, não sei. Cara, esse é um dos temas que eu acho que eu mais gosto de falar sobre, né? Principalmente porque é algo que... Estamos aqui para te agradar, cara. Algo que para mim é bem... Seria isso o Pokémon, né, Guilherme? O tema de hoje. O Cristiano Ronaldo que nem sabia. É bem saliente, assim, né, para mim, essas... Principalmente na NBA, né? E eu acho que a NBA, em termos de jogo, em velocidade, espaçamento, em tomar de decisão mais rápida e utilizar mais os dados estatísticos em termos de pontos por posse, talvez seja a liga que esteja majoritariamente jogando dessa maneira, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. A gente tem outros times jogando assim em outras ligas, mas são não uma liga basicamente completa jogando dessa forma, né? Eu acho que essa questão da diferença entre entre a jogada chamada, entre o jogo 5 contra 5 ou um jogo mais rápido, é muito confundido, talvez equivocadamente, né, de uma maneira quantitativa. Ou seja, beleza, um time quer jogar mais rápido, então ele vai ter a jogada, só que ele vai tentar chegar mais rápido, pedir a jogada mais rápido, vamos tentar acelerar mais, ter um pouco mais de volume, quando na verdade a diferença que eu acho é uma diferença qualitativa mesmo em filosofia de jogo, em que não é só uma questão de chegar mais rápido no ataque, de tentar mais arremessos, mas é uma questão realmente do espaçamento no geral, uma questão de como você vai lidar com os erros, porque um jogo com mais velocidade você vai ter, né, querendo ou não, mais erros, então você precisa diminuir o peso do turnover para o jogador. Como o jogador vai ter mais turnover, mas ele também vai ter mais posse de bola, ele vai ter mais chance de cesta, então a forma como você lida com o erro tem que ser diferente. Eu acredito que essa mudança ela não seja necessariamente, né, quantitativa, mas seja qualitativa mesmo, em termos de como o seu processo de treinamento vai ser, qual vai ser a autonomia que você vai dar para o jogador, quais são os tipos de habilidade que você vai querer que o seu jogador desenvolva, né? Os espaçamentos, eu acho que o espaço ele se torna algo muito relevante quando você pensa nisso, porque quando você quer jogar com espaço e velocidade, o que você pensa é em ganhar vantagem. Ou seja, você precisa fazer com que a defesa tenha um espaço maior para ela percorrer, para ela fazer as ajudas, por exemplo, né? Então, se você joga em espaços menores no ataque e você consegue criar vantagem no seu marcador, mas você tem outro jogador perto de você e o jogador consegue fazer uma ajuda e volta, ou o jogador consegue marcar dois jogadores ao mesmo tempo, e ele não é
obrigado a tomar uma decisão de, por exemplo, cara, eu deixo esse cara livre na linha dos 3 e vou marcar o cara da bola, ou eu marco o cara da linha dos 3 e deixo esse cara infiltrar, né? Sendo bem simplista. Então, eu acredito que realmente a mudança do jogo, a velocidade, o espaço, as tomadas de decisões iniciais, e o jogo se torna muito mais complexo, né? Porque a partir do momento que você joga com espaço e velocidade, e você gera uma certa autonomia para o jogador, né? Você permite com que ele tenha mais tomadas de decisão e de maneira mais rica, né? Dentro do que ele percebeu que está acontecendo. Então ele teve uma vantagem em um certo momento, ele aproveita essa vantagem. Não é necessariamente eu pedir uma jogada para uma vantagem específica acontecer, para quando aquela vantagem acontecer, eu explorar aquela vantagem, né? Então, é basicamente isso, assim. Eu acho que... E aí, respondendo um pouco só terminando aqui a fala, o que o Guilherme falou, eu acho que realmente é um jogo que você precisa dar mais autonomia para o jogador. Eu acho que o papel do técnico, ele passa... Não é necessariamente de montar uma jogada, né? Montar jogadas, o que o técnico continua fazendo, mas mais em momentos específicos, mas sim em montar um ambiente, né? Um contexto em que o jogador consiga explorar melhor as suas habilidades. Então não é que eu vou criar uma jogada para o jogador que mete bola para sair metendo bola, não. Eu vou criar um contexto de jogo onde os arremessos que esse cara vai ter são os arremessos que ele tem o melhor aproveitamento. Entende? Então, assim, não é uma jogada específica, mas é um contexto geral que eu coloco ele sistematicamente, onde ele vai poder explorar melhor suas habilidades, né? Então, eu acho que vai mais por esse lado. Aulas. Presente, né? Presente, professor. A saliência da NBA. A saliência da NBA, é o título do podcast, né? Quando o Gabi Coach começou essa frase, eu já mandei pro Guilherme automaticamente. A saliência da NBA com o Gabi Coach, título maravilhoso. Jamais pensaríamos sozinho. Por isso que o cara é coach, né, Guilherme? Agora, doutor Mestre Milian, né? Guilherme, o cara ainda não é mestre, mas tá perto, né? Então já vou meter nessa. Aliás, no basquete eu só lembro de Mestre Birabella e Mestre Milian, viu? Gabi Coach, você falou aí, né, de teorias, de fundamentos, digamos assim, que são abrangentes para qualquer time, né, para qualquer contexto de qualquer equipe da NBA, né. Agora, em playoff, eu acho que como a gente está nessa época, a gente vê muito mais isso que você estava falando potencializado, né, porque numa temporada da NBA são 82 jogos, então é difícil você explorar sistematicamente as falhas dos adversários, né? Porque você está enfrentando hoje o Golden State, amanhã você vai enfrentar um Lakers, que tem outro sistema de jogo completamente diferente, você viaja e pega um Bucks, que é uma coisa completamente diferente. Então, dentro das jogadas que você busca, você tem que ter um leque muito, muito abrangente e um pouco padronizado, né? Não dá para você especificar tanto, né? Claro que seus scouts fazem o trabalho, as grandes equipes conseguem mudar seus conceitos jogo a jogo, tem várias coisas treinadas, mas quando a gente pega uma série de playoff, a gente vai vendo esses ajustes acontecendo, a gente vai vendo essa sintonia fina, e é muito bonito, né? Isso é muito legal quando você percebe essas nuances, né? E aí eu queria saber se você tem acompanhado a série do Luka Doncic, né? A série do Dallas contra o Jazz. O Doncic jogou 2 apenas dos 5 jogos, né? E é o mesmo time, o Dallas, que foi superior em 3 jogos e meio, dá pra dizer, dos 5 jogos, né? Uhum. O jogo que o Dallas perde lá em Utah, o último, foi meu na dedeira que perdeu, porque tinha vencido o jogo, faltando 39 segundos e conseguiu perder. Mas foram 2 Dallas bem diferentes, né? Com o Luka Doncic e sem Luka Doncic. E aí eu queria perguntar para você como é esse processo de você ter um time que tem o usage tão alto num jogador específico, como é o caso do Luka, como é o caso de qualquer time que o LeBron jogar. Como é que encaixa esse modelo de jogo de você preparar situações, preparar contextos, quando você tem um jogador tão dominante assim, né? Isso é uma coisa que é preparável, né? Porque todos os times adorariam ter um Luka Doncic, um jogador tão capaz de tomar essas decisões, um LeBron James.
E se quando um Jamoran, por exemplo, também, né? E se quando você tem um jogador como esse, se isso muda alguma coisa no contexto de time, é lógico que, claro, a maneira que você forma o time, né, os jogadores que você traz já são pensados de acordo com isso, mas a gente viu um Dallas meio que se reinventar no meio de uma série sem Luka Doncic, e era uma coisa mais bem específica para aquela série, né? Então, acho que nesse apanhado de palavras todas que eu estou mandando para o seu lado, Gabi Coach, eu quero saber o seguinte, quando você tem um jogador com usage desse tão alto, ainda menos se prepara set plays e ainda mais se prepara contextos para que o time flua da melhor maneira possível, né? Porque você foi jogador já, né? E é difícil quando o cara passa muito tempo sem pegar na bola, né? E quando joga um jogador como o Luka, isso acontece, né? Você vai receber já para tomar a decisão, ou é um passe extra, ou no máximo 2 kicks e arremesso, ou já é para pegar e chutar, né? Então é uma maneira diferente, né? Quando você tem um jogador com usage tão alto, mas no fim das contas é o melhor dos mundos, né? É por aí? Não sei nem qual foi a pergunta. Então. Bem, deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu acho que... Falar de maneira geral dessa série do Dallas. Então, o único jogo que eu não acompanhei foi esse último, que o Jazz perdeu, né? Mas um time que eu tenho... bem, né? Fletiu bem. Um time que eu acompanhei durante a temporada foi o time do Utah Jazz, né? Mas sobre essa questão do Luka, da ausência do Luka, eu acho que uma das coisas principais que mudam que assim, o Luka é hoje talvez um dos melhores jogadores jogando o pique, isso é óbvio, e a capacidade que ele tem de achar possibilidades de ação dentro do pick and roll é muito alta. E não é necessariamente só pelo QI, né? Porque todo mundo fala, nossa, o Luka tem o QI de basquete muito alto, e é lógico que ele tem esse QI, ele tem essa leitura, mas assim, ele é um cara ele é muito grande, então ele tem muito ângulo de passe, então já aumenta a possibilidade de ação dentro do pick and roll, porque um jogador pequeno, se ele se mete no meio de todo mundo lá, ele não consegue dar um passe cruzado lá no outro corner, enquanto o Luka consegue. O Luka tem 2,6 m, ele levanta aqui a bola acima da cabeça, ele consegue dar esse passe. Então ele tem mais possibilidades de ação. Então ele está mantendo a defesa o tempo todo engajada. O time do Dallas, ele é arquitetado com chutadores justamente para que o Luka jogue o pick and roll e a defesa tenha que ter uma certa tomada de decisão. Então, aquilo que eu falei na outra resposta. Como você vai fazer com que a defesa tome essa decisão? A defesa vai deixar o cara no corner? Vai deixar o Luka passar no roll? Vai deixar o pivô que está marcando o roll? Vai deixar o Luka ir para a cesta? E assim, o Luka, ele tem outra coisa. Ele utiliza muitos ângulos de bloqueio. Então ele ganhou a vantagem. Ele não é aquele cara que ganha vantagem e acelera. Por exemplo, o Jamoran. O cara ganha vantagem, acelera e você não pega ele mais. O Luka ganha a vantagem, ele coloca o corpo na frente, vai engajando a defesa, espera um momento de ambiguidade, espera uma ação e ele solta essa bola. Então, e ele tem... o sistema do Mavs é um sistema que tenta potencializar o pick and roll do Luka. Não é um sistema que vai ter jogadas, lógico que tem as certas jogadas armadas, mas assim, os 5 contra 5, eles tentam potencializar. Umas coisas que eles fazem assim, uma coisa que eu vi que assim, foi uma das primeiras vezes que eu vi acontecendo, o número 7 do Dallas, esqueci o nome dele. Dwight Powell. O Powell. O homem que tirou a 7 do Luka, né? Isso. Faz o bloqueio pro Kleber, para o Kleber fazer um bloqueio no Luka, ou seja, ele já traz o marcador do Kleber, só que o Kleber, ele, em vez de fazer o bloqueio, ele faz um ghost, né? Então ele vem fazendo... É um bloqueio cego? Não, é um bloqueio fantasma. Aí ele faz esse ghost, né, que é só toca e faz o pop, e aí o Power vem e faz o pique. Ou seja, a defesa fica o tempo todo, tipo, cara, como é que vai ser esse pique? Eu sei que vai acontecer o pique, mas como é que vai ser esse pique? E a partir do momento do pique que o Luka ganha essa vantagem, ele começa a explorar essas possibilidades de ação, porque ele tem, no contexto dele, jogadores que são chutadores, ele tem jogadores que conseguem fazer o roll, Powell é um deles, né? Então você coloca a defesa o tempo todo
em um processo de tensionamento. Cara, como é que eu vou decidir? Como é que eu vou tentar? O Jazz tentou fazer bastante troca, né? Bastante não, mas em alguns momentos troca, porque aí você pelo menos não tira essa vantagem de obrigar as ajudas, mas você faz com que o Luka jogue 1 contra 1 contra o seu pivô, né? Que seria, no caso, o Gobert. E que ele, na última bola, né, do penúltimo jogo, fez aquele step back, porque o Gobert não é tão ágil e conseguiu fazer essa cesta. Para mim, o que diferencia o Dallas com o Luka e seu Lucas é o pace. É o pace deles, porque o time com o Luka é um time que joga muito 5 contra 5, porque realmente coloca a defesa o tempo todo em tensionamento. E é muito mais rico esse ataque 5 contra 5 com o Luka, porque você tem um centro focal, um cara com um usage muito alto e que vai tensionar a defesa de várias formas. E por mais que eu tô um tempo sem pegar na bola, mas eu treino 82 jogos com o Luka, eu treino o meu sistema todo voltado para esse tipo de ação, e eu sei que quando eu receber a bola eu vou ter que arremessar. Os caras na NBA, eu acho que eles não têm tanto essa dificuldade de falar assim, eu tenho que ficar mais na bola e tal. Acho que isso acontece mais naturalmente, né? Eu acho que o pace sem o Luka aumenta muito. Eu acho que o Jalen Brunson, ele é um cara que acelera mais o jogo, e ele explora muito bem depois que ele chega no garrafão, ele tem essa parada com os 2 pés, né? Ele não abre a passada e aí ele tem que pular e soltar o passe pulando. Não, ele para com os 2 pés, ele é um cara forte, então ele ganha vantagem, ele consegue jogar meio que 1 contra 1 quando ele tá dentro do garrafão, e ele consegue dar bons passes também, ele acelera muito mais o jogo, né? Então você tem um jogo com o Duiri também, quando entra com o Bronson, eles aceleram muito, e essa aceleração é o que gera a vantagem que o Luka gera no 5 contra 5, né? Então eu acho que a diferença que eu vi do Dallas foi muito isso, a questão do pace, das formas como eles exploram as vantagens com o Luka e sem o Luka, e eu acho que esse é um ponto o ponto do pace mais alto, né, do maior quantidade de drive, foi o que permitiu que o Dallas gerasse um pouco mais de vantagem, mesmo sem o Luka, né? O poesia, né, Lucas? Presente, né? Mestre Gabi Coach, chegando forte aí nas picapes. Você quer fazer a substituição aí de aparelho, Gabi Coach, nesse momento? Sim. Vou fazer. Gabi Coach vai fazer. Enquanto ele faz essa mudança aí, Lucas, eu queria que você refletisse aí um pouco, a partir, né, dos ensinamentos aí de Gabi, The Coach. Posso falar de Suns? Então, era isso que eu ia te perguntar. Como você vê que o Suns tem tapado, vamos dizer assim, esse buraco monumental no seu sistema, que é a ausência do Devin Booker? Ontem, uma vitória boa, né? Uma vitória finalmente muito boa do Suns. O Devin Booker, ao lado do Chris Paul, é a grande referência ofensiva do Suns, e o Devin Booker é considerado esse cara que cria vantagem, né? O Chris Paul também. Como que o Suns tem ocupado esses espaços? O que ele tem utilizado para conseguir, de alguma maneira, criar outras oportunidades, né? Criar outros caminhos para se pontuar? E o que deu certo ontem que nos outros jogos não estava dando? Guilherme, uma diferença muito clara do jogo de ontem, tem que voltar alguns joguinhos, né, para perceber. O Suns no jogo 1 e no jogo 3, as 2 vitórias, teve uma dominância absurda do Chris Paul no último período, né? Então, o Pelicans percebeu isso, colocou 2 meninos que são muito bons defensores para ferrar o Chris Paul o jogo inteiro, né? Herbie Jones e Alvarado fazendo uma marcação muito física, muito pesada, não deixando o Chris Paul passar do meio da quadra sem dar combate durante todo o tempo que o Chris Paul estava em quadra, né? Então, o jogo 4, que foi o jogo lá em New Orleans, o Chris Paul teve muita dificuldade de fechar jogo, né? Tava muito, muito explorado fisicamente, tava cansado, meio extenuado, né? Porque é uma batalha longa e não tinha aquele jogador que carrega o piano junto com ele, né? Não tinha aquele outro jogador que cria as jogadas, né? Então o que o Monte fez ontem? Eu só até um pouco despercebido, né? Pelo menos a minha timeline estava apreciando muito o Mr. Monte Williams, né? Para não confundir com os outros Misters, Jorge Jesus e Coach Galego. Rodrigo Galego. Tá no Rio, viu? O Jorge Jesus tá no Rio de Janeiro, informação aí. Olha aí,
Flamengo tá precisando. O cara é muito. O cara veio pro Rio de Janeiro. Ele tá sentindo o cheiro, né, Guilherme? O cara percebeu a porta aberta. Mister é mister, velho. Os misters são demais. O Monte Williams, ele teve esse ajuste de trazer o Brandon Ingram para ser marcado pelo Michael Bridges. Essa aí a galera tá comentando bastante. Mas teve outro ajuste que ele fez, que é, em boa parte do jogo, quem traz essa bola não é o Chris Paul. Boa parte do jogo, quem traz essa bola é quem tiver marcado pelo power forward do Pelicans, né? Então, se é o Jackson Hayes que está em quadra, o Jay Crowder está em quadra, ele traz essa bola, né? Isso tira um pouco do desgaste físico do Chris Paul, né? Então a gente viu o Suns conseguir dosar muito mais o Chris Paul no jogo de ontem, ofensivamente, para que nas horas decisivas ele tivesse mais inteiro para tomar as melhores decisões, né? Mas é um embate muito duro. O time do Pelicans é muito, muito bom, muito aguerrido, com muitas alternativas e com jovens que estão prontos, né? É o time que coloca, durante o quarto período, Guilherme, Alvarado, Herb Jones e Trey Murphy, né? Enquanto o Brandon Ingram descansava. Então são 3 caras muito jovens, mas que estão prontinhos para esse jogo aí, né? E tá enfrentando do outro lado um Phoenix Suns muito, muito forte. Mesmo sem Devin Booker, tem tido sucesso, não só nesses playoffs que está na frente, a uma vitória da classificação, mas também durante a temporada regular, jogaram mais ou menos o mesmo número de jogos, Chris Paul e Devin Booker, e o time suportou bem a ausência dos dois, né? Então é uma equipe muito forte, que fiquei até um pouco surpreso, viu, Guilherme, com o tanto de gente que tava tipo, poxa, agora tá bem equilibrada a série. É uma série equilibrada porque o Pelicans é muito bom, mas eu ainda vejo uma vantagem clara de experiência, de cancha, de talento mesmo, de múltiplas pessoas capazes de decidir as partidas e de alternativas criadas, né? Ontem o Phoenix Suns já está desfalcado de Devin Booker, não tem aquele Coringa 4 o ano inteiro, né? Que era o Saric, que faz a 4, faz a 5. Não teve o ano inteiro. Então já tem 2 jogadores aí que podem dar caras diferentes, né? Devin Booker pode jogar na 1, pode jogar com a bola, sem a bola, acho que é até mais fácil falar isso, né? Com a bola, sem a bola, o Saric faz várias funções. O time teve a 5ª falta do Jay Crowder no 3º quarto, teve a 5ª falta do Cameron Payne no 3º quarto também, se eu não me engano, e era só entrando gente nova, Landry Shamet, Bismack Biyombo, jogar com 2 bigs, Aaron Holiday jogou bastante ontem. Aaron Holiday jogou bastante tempo. Eram muitas alternativas, né? Muitos looks diferentes que o Monte Williams dava, mesmo com peças assim que você pensa, poxa, você não entra na série pensando, tô com vontade de dar minutos pro Biyombo junto do Magui, e ainda enquanto isso ter o Aaron Holiday em quadra, né? Não era esse o pensamento, não é esse o ideal, mas é um time muito bem montado e muito versátil, né? Então eu acho que o Phoenix Suns era o favorito, continuou favorito mesmo sem Devin Booker, e ontem fez um belíssimo jogo, mas esse time do Pelicans o tempo todo ameaçando, né? Foi um 10 pontos assim, meio perene, segundo tempo inteiro, mas eram 10 pontos que, cara, o Pelicans vai já fazer uma run, e aí antes dessa run, viu uma dunk da morte do Michael Bridges, uma dunk da morte do Cameron Johnson, uma bola de 3 que voltou a cair com proeficiência ontem, né? Então, esse é o jogo do Phoenix Suns, muita qualidade, muita versatilidade e com jogadores muito bons no clutch time, né? Jogadores, um dos melhores times do clutch, tem o Chris Paul, que é um professor eterno, né? Enquanto ele jogar, ele vai ser um dos melhores fechadores de jogos, se não o melhor fechador de jogo da NBA. Pelo menos estatisticamente, né? Lógico que ele não tem o título para dizer, olha como eu fecho bem todos os jogos, né? Mas estatisticamente, anunciando também os times que ele joga são os que melhores fecham jogos, ou estão entre os melhores. Então é uma equipe bem forte e que aponta nesse momento com 3-2 para o Suns, tendo a possibilidade de jogar o jogo 7 em casa, e o 3-2 para o Dallas, tendo a possibilidade de jogar o jogo 7 em casa também, apontam para um duelo Suns e Dallas, que tem Gabi Coach, que está de volta. Mestres da arte do pick and roll, né? Você falou dos ângulos que o Luka Doncic consegue por ser muito alto, mas tem do outro lado, tem essa outra, não vou nem dizer da série, né, que ainda está longe de acabar as duas, mas tem também o Chris Paul, que construiu uma carreira inteira na NBA usando muito o pique,
que também não é o pique do Ja Morant, né? Não é aquele pique que sai acelerado, né? Às vezes é, às vezes não é. Ele também tem uma cadência muito grande no pick and roll, né? Ele tem uma alternativa de velocidade, né? Ele tem uma visão e múltiplas escolhas, né? Independente do time que ele jogue, ele consegue sair dos picks com vários ângulos diferentes, com várias alternativas diferentes, com várias visões que as pessoas não conseguem visualizar antes dele, né? Me fala aí qual é a arte do Chris Paul, porque você falou do Luka, e o Luka é um gênio do basquete e também é grande, né? Mas como é que o Chris Paul consegue tudo isso que ele consegue, não sendo gigantão? Então, eu acho que uma das coisas, assim, eu queria deixar claro que uma das coisas que permite realmente o Luka explorar Cara, eu tô muito. adorando, porque eu Eu defendo muito que eu sou xará do Luka Doncic. As pessoas confundem muito os dois. Exatamente. Eu acho mais parecido com o Fournier, mas tudo bem. O, o Luka, além dessa maior possibilidade de ângulos de passe também, uma coisa que o Luka faz é que ele consegue definir bolas de dois em tráfego, né, em movimento. Então ele sai do pique, esse floater, essa bola de parada, essa bola perto da cesta, ele consegue fazer. Então isso permite também inúmeras possibilidades de ação dentro do pique. O Chris Paul, eu acho que assim, eu com certeza não vou conseguir falar o que ele faz, não vou conseguir falar o segredo dele, até porque o cara é um gênio do pick and roll mesmo. Eu acho que uma das coisas que me chama muita atenção no Chris Paul é, primeiro, que quando ele joga pique, uma das coisas que eu vejo é que a bola passa muito tempo na mão dele. Então, o drible dele é muito forte, ele joga o pique, o drible dele é muito forte e a bola passa muito tempo na mão dele. Quando a bola passa muito tempo na sua mão, você tem mais tempo para tomar uma decisão, né? Porque a partir do momento que a bola está na sua mão, você consegue passar, você consegue arremessar, você consegue, enfim, você consegue ter mais tempo de tomada de decisão. Então, quando ele está jogando, o momento do pique, a bola passa muito tempo na mão dele e você percebe que ele está... quando eu penso o pick and roll em 3 níveis, né? O primeiro nível, quando o jogador está jogando pick and roll, é o que o marcador dele está fazendo, né? O que o marcador dele está fazendo, se está seguindo, se está passando por trás, se está, enfim, se está negando. O segundo nível é o que o marcador do bloqueador está fazendo. Então você tem que ter uma leitura do primeiro nível, o que o jogador vai estar fazendo, o que o marcador do bloqueador vai estar fazendo, se ele está fazendo uma defesa mais forte, se ele está trocando, se ele está fazendo um drop. E o terceiro nível, que são as ajudas. A partir do momento que você lê as ajudas do pique, que você joga, você consegue ter uma leitura imediata, tempo de decisão, uma leitura imediata do primeiro nível, que é o que o seu jogador está fazendo, o segundo nível, que é o que o marcador do seu bloqueador está fazendo, e da onde está vindo a ajuda, você consegue explorar essa vantagem, né? Eu acho que o Chris Paul faz isso assim, de uma maneira... realmente, de uma maneira extrema, né? E tem outra coisa que ele faz muito bem, que ele consegue finalizar de média de um jeito que o arremesso dele de média, é um arremesso meio que para trás, ele já tira o arremesso do drible, né? Geralmente quando ele vai para o lado direito, ele tira o arremesso do drible, então ele está driblando, é como se fosse parte do arremesso dele, e o arremesso dele tem um ângulo que, além de ser bem acima da cabeça, tem um arco muito grande, né? Então acho que esse foi uma técnica também que ele desenvolveu para que ele conseguisse arremessar um pouco mais marcado, né? Até porque ele não é tão grande, e que isso faz com que a defesa o tempo todo esteja em ambiguidade. Tipo assim, cara, o cara vai arremessar, o que ele vai fazer? E o Chris Paul tá o tempo todo, ele tá aproveitando os ângulos, ele também faz um pouco igual o Luka, né? Ele conseguiu uma vantagem, ele entra na cintura do jogador que tá marcando ele, né? Ele meio que fica jogando com pivô, e aí você já tem um roll que já tá livre, você obriga as ajudas a engajarem, e aí você tem chutadores no corner, né? Então, e outra, o passe do Chris Paul com uma mão é absurdo, né? A gente vê muito o Luka fazendo skip pass, né? Ele faz passe com uma mão também, mas a gente vê muito ele botando a bola em cima da cabeça e passando. O Chris Paul, você vê muito ele dando passe do drible já. Então ele tá quicando, ele vê uma ajuda, ele solta esse passe, né? Então, eu acho que
essa é uma das grandes armas do Chris Paul, ângulo de bloqueio, como ele consegue definir após um pique, as leituras de todos os níveis de bloqueio e, com certeza, o pick and roll ele é uma ação coletiva, né? Por mais que a gente fale, essa dupla de pick and roll é muito boa e tal, mas assim, essa dupla de pick and roll só é boa por conta dos outros 3 jogadores e dos espaços dos outros 3 jogadores que não estão na ação. Então, com certeza tem mão do Monty Williams, né, ali, de colocar os jogadores com certas habilidades nos ângulos de passe do Chris Paul que coloquem as defesas em ambiguidade, né? E aí você adiciona isso a um pace alto. Porque uma coisa é você jogar um 5 contra 5, igual o Lucas, caraca, não vou parar de... igual o Lucas faz. Só que apesar de ser um 5 contra 5, tem ações que vão já gerar uma pequena vantagem antes do pique, enquanto que no Suns você tem um pick and roll muito dinâmico. Então você já tem que marcar o Chris Paul com todas essas habilidades e possibilidades de ação dentro de uma defesa entrando em equilíbrio ainda, porque está chegando na transição. E geralmente você tem muitos bloqueios indiretos, muitas ações fora da bola, então a defesa o tempo todo está em tensionamento. Cara, eu vou ajudar, eu vou fazer... eu vou ficar no jogador, e por vezes, isso é muito engraçado, né? Assim, várias vezes eu vejo as pessoas reclamando, aquele jogador ficou muito livre, como é que esse tal jogador ficou muito livre? Às vezes esse cara tá livre mesmo, porque é o que, dentro do sistema defensivo, foi o que foi escolhido para estar livre, né? Às vezes não tem como eu marcar todas as bolas dentro desse nível, que é extremamente complexo e com tantas possibilidades. Então, cara, vão marcar essas bolas, essa quantidade de bolas de uma maneira que eles não vão fazer cesta, e se eles fizerem cesta dessa outra forma, a gente meio que estimula isso, né? Não vou permitir eles fazerem cesta, mas a gente estimula esse tipo de comportamento que vai sair do padrão de ataque que talvez possa quebrar a gente, né? Por exemplo. Então, acho que tem tudo isso envolvido no pick and roll do Chris Paul. Ô, Gabi Coach, tem alguém dessa família aí, de Luka e Chris Paul, assim, hoje na NBA que você gosta? Ou de fato são os dois caras que transformaram isso em nível de arte, assim, do pick and roll especificamente? Cara, nessa mais pergunta aí, hein? Porque tem muito artista de pick and roll, né? Só que são muitos mas nós estamos falando de dois caras, meu Deus. Mas é porque tem o pick and roll, como o Gabi Coach estava falando, né? Tem um monte de jeito de sair, né? Um monte de jeito de você atacar com o pick and roll, né? Então você pegar, sei lá, o Trae Young, você pegar o Ja Morant, você pegar o LeBron James, você pegar... Enfim, tem um monte de jogador que são estilos muito diferentes. Agora, nesse jeitinho do Luka e do Chris Paul, é mais diferente. Você pegar o Curry, por exemplo, né? Ele joga, às vezes, dependendo do handoff, né? Ele tem um monte de jeito de atacar diferente, né? A partir do pique. Mas é uma pegadinha com o Gabi Coach. Você pergunta aí, Gabi Coach. Se você não quiser responder, pode chamar seus advogados. Tá salvando o Gabi Coach, é isso? Eu tô, o cara é mestre. O Curry é um mago do pick and roll, Gabi Coach? Como o Curry usa os picks, por exemplo? Cara, então, eu acho que, assim, uma das coisas que o Golden State... Não foi que o Golden State inventou isso, né? Não foi que o Golden State inventou isso. Isso já existia. Quem inventou, assim... Gabi Coach? Então, aí... Inventou, isso que eu vou falar, né? Isso que eu vou falar, que, assim, uma das coisas que eu acho que o Golden State faz com maestria, mais do que tudo, e talvez seja uma ação coletiva, né? E que isso também proporcionou... uma grande relevância para o Draymond Green dentro do sistema do Golden State, que é assim, cara, o Curry é aquele cara que, o que a gente vai fazer no pique? Cara, vamos dobrar para ele passar a bola. Só que a gente vai dobrar muito antes para ele passar a bola, para que ele não passe a bola em uma situação de que, e assim, eu estou colocando uma das ações possíveis, né, na defesa, para que o jogador que pegue a bola não esteja em posição de cesta, né? E que o jogador tem que tomar uma adesão. Só que o que acontece? Eu acho que em 2015, nos playoffs de 2015, se eu não me engano, o Cleveland estava dobrando no Curry, e aí ele colocava a bola no short roll pro Draymond Green. Até hoje eles fazem isso, né?
Ou seja, o que seria o short roll? Você tem o pick, onde o cara faz o roll até o final, aí você joga o pick, dá o passe lá no roll longo, o cara tá perto da cesta. O short roll é quando você meio que tem uma defesa muito agressiva, uma dobra. Se esse cara rolar até o final, eu não vou conseguir dar o passe para esse cara, né? Então ele dá uma rolada, ele faz um roll bem menor, e aí eu passo essa bola. Nessa que eu passo essa bola, como eu fiz uma dobra no jogador que está com a bola, a gente fica o time fica numa situação de 4 contra 3 por 1 segundo, né? Enquanto os outros dois que estavam na dobra estão voltando. Isso o Golden State faz de maneira mágica, né? E o Curry, ele consegue prever essa dobra, ele consegue prever prever não, né? Ele consegue perceber, né? Ele consegue perceber essas dobras, as situações defensivas muito bem, e o Draymond Green tem essa leitura. Quando ele passa pro Draymond Green, o Draymond Green tá nessa situação de 4 contra 3, né? Ele sempre toma uma decisão muito boa, né? Porque ele é um grande passador, ele tem um sistema que você vê os jogadores do corner cortando sempre do lado contrário, então ele tem um passe no perímetro, ele tem um passe na moita ali, né? No poste baixo, ele tem um floater, que é esse arremesso de 2 em tráfego. Então, assim, é diferente do que vão fazer. Exatamente, ponte aérea é diferente do que vão fazer no Chris Paul. No Chris Paul nunca vão. Nunca não, né? Mas, assim, dificilmente vão fazer uma dobra para ele não arremessar de 3. Até porque o Chris Paul não vai ser aquele cara que vai ter como prioridade o arremesso de 3. Então, as possibilidades de ação que um jogador determinado vai ter em relação ao pick and roll vai depender muito de suas habilidades, vai depender muito do jogo, do contexto do time dele. Porque também, eu tenho um jogador que é muito potencial no pique, mas que ele não vai ter tantos extras passes assim. Vamos supor, se o Luka estivesse jogando em um time que não tivesse tanto chutador, né? Ele ia ter que finalizar a maioria das bolas, né? Mas ele poderia passar a bola no PN. Beleza, ele ia passar, mas iam deixar ele passar, né? Então, isso também tem muito a ver com o contexto em que o jogador se encontra. Eu acho que, assim, já que o Guilherme falou, acho que um dos principais, talvez o time que ficou reconhecido, né, pelo 7 Seconds or Less, que foi o Phoenix Suns, né, por ser um time com pace muito alto. Na verdade, se for colocar hoje, o pace do Phoenix Suns daquela época de 2006, 2007, talvez seria um dos últimos da NBA, né? O que mais o Phoenix Suns fez naquela época, para mim, eu vejo, foi o pick and roll em termos de o spread pick and roll, né? Que é o Steve Nash jogando pique, você tem um cara do roll e você tem outros caras abertos para chutar. Então você já vê a NBA se modificando nesse estilo. Não é só mais o pique isolado, né? Aquele pique do Karl Malone com o John Stockton, de chegar, jogar o pique isolado pro roll. Não, é um pique com os outros jogadores já engajados. Então, o que vai diferenciar realmente o uso de pick and roll vai ser isso, as habilidades, o contexto dos jogadores que você tem. Eu acho que dentro desses caras, o Kyrie é um jogador que, para mim, ele não vai passar a bola tão bem quanto esses outros jogadores, mas assim, o que ele faz com os tipos de defesa, para mim, é incrível também, e o potencial que ele tem de finalização é muito alto. Eu gosto muito do Mike Conley jogando pick and roll também. Eu gosto muito, principalmente, dos ângulos que ele utiliza, da forma como ele é paciente. E aí, falando dos jogadores que estão nos playoffs, pelo menos, né? Eu acho que o LaMelo vai ser um dos caras que vai, assim, vai ser um grande jogador de pique pela sua capacidade. Eu queria muito ver o Lonzo, mas o Lonzo Ball jogando pique no Chicago, mas não tá machucado, né? Então, assim, eu acho que assim, realmente é uma pergunta muito complexa. Eu gosto muito de ver os caras jogando pique. Eu gosto muito do Luka e do Chris Paul, realmente, porque eu acho que eles são ainda, eles jogam pique de uma maneira mais, não é uma maneira clássica, né? Mas é essa maneira de, tipo, explorar a vantagem, esperar a ambiguidade da defesa e aí achar um passe ou ir para cesta, enquanto os outros times, né? E como a defesa tem muita, e como a NBA tem muita defesa troca também, isso vai acabando o pick and roll vai acabando também sendo modificado, né? Não só como ação principal para gerar vantagem, mas como uma das ações para gerar vantagem. Então, é isso, não respondi a pergunta. Mas o Harden já foi destruidor, né? O Harden também. O Harden é inacreditável. O que ele faz no pique também é inacreditável.
É inacreditável. E eu também acho que ele seja um grande passador. Eu queria. Tem que ter a qualidade no passe, né? Acho que é a grande diferença aí entre os jogadores atléticos e tal, que são muito agressivos, mas que não tem aquele passe, enfim, no top 0,01% da NBA. Que aí você pensa em Luka, Chris Paul, LeBron, são poucos jogadores. E até por isso é bonito quando a gente vê evolução, por exemplo, no jogo do Tatum, né? O Tatum vai evoluindo com o passe e isso vai abrindo um arsenal ofensivo para ele muito alto. Exato. Mas eu queria aproveitar que a gente está com o técnico da base aqui, já é minha última questão, porque temos tempo corrido hoje, né? Mas a gente gostaria muito que você voltasse, viu, Gabi Coach, pra gente conversar mais, filosofar mais aí sobre as saliências. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre base, que é o seguinte: tem alguma coisa desses conceitos todos que a gente estava conversando aqui que dá para ser estudado, trabalhado, implementado num jogo, ou é uma coisa tão intuitiva? Porque a gente está falando aqui do topo do topo, e NBA tem um monte de jogadores excelentes, né? Mas nem todos são esses artistas desse nível que a gente comentou aqui hoje, né? Mas tem coisas, tem preceitos, tem maneira de você trabalhar na base para que o jogador jovem lá aprenda a, sei lá, abrir o seu leque, o seu arsenal para esse jogo mais intuitivo, para esse jogo menos de jogadas chamadas, de mais improviso. Como é que você trabalha isso na base? De uma maneira que você consiga explicar muito bem em 3 minutos. Você salve a base do Brasil em 3 minutos agora. Tá, vou salvar a base em 3 minutos, pode deixar. Cara, Tá, vamos lá. Quebrei o Gabi Coach, Guilherme. Porque eu tô tentando sintetizar tudo aqui. Nesse momento, a base do Brasil. Eu acho assim, uma das tendências pedagógicas que eu gosto muito, tem um professor na USP, que ele fez um livro chamado Pedagogia da Rua. Ele trabalha muito com o futebol, mas ele trabalha em uma pegada filosófica e pedagógica, colocando a ideia de que o aprendizado, a maior parte do aprendizado ele acontece na exploração, e na exploração de ambientes diversos. Então ele vai falando que no Brasil, uma das grandes vantagens que a gente tem na formação do futebol é porque o jogador, o cara que vai jogar futebol, ele joga em todas as superfícies possíveis, ele joga em todos os espaços possíveis, ele joga com todos os tipos de bola possível. Então você tem uma latinha, é uma bola, você tem uma meia, é uma bola, você tem uma bola pequena de futsal, é uma bola, você tem uma bola de campo, é uma bola, você tem uma rua que tem uma guia, é um jogador a mais a guia que eu posso passar na guia e receber. Enfim, você tem toda uma variabilidade e você tem ambientes um pouco mais complexos e que vão permitir o jogador desenvolver habilidades, ser criativo e construir uma certa capacidade para a imprevisibilidade do contexto do jogo, que já é natural, né? Então, o jogo em si, o jogo esportivo coletivo, ele já é imprevisível. O brasileiro joga na areia, né? Futebol de areia, inclusive. Também. Bola. E aí, trazendo isso para um contexto da base, né? De uma maneira mais pedagógica, eu acho que é o basquete de areia aqui que a gente precisa? Talvez. E aí, trazendo isso para o basquete, né? De uma maneira... vai seguindo a sua pergunta, eu acho que na base é muito importante que a gente permita os jogadores explorarem muito, principalmente os espaços, as tomadas de decisão. Eu acho que constrangimentos de velocidade é muito importante, ou seja, o jogador entender que ele tem que receber a bola e tomar a decisão, ele precisar de espaços para isso, ele precisar de bons espaços para desenvolver essas capacidades. Eu acho que essa ideia de você ter jogadas são importantes na base, justamente para o jogador ter uma certa disciplina tática, mas eu acho que esse não é o princípio. O princípio é realmente desenvolver alguém que consiga explorar as possibilidades de ação dentro do jogo e você colocar um contexto que isso seja possível, né? Eu acho que o papel do professor é isso. Pode ser muito... É presunçoso falar isso, né? Que o papel do professor é isso. Não, um dos papéis, talvez, que eu acredito, seja isso, de você fazer um design de treino
que seja parecido com o jogo e que você pode simplificar esses treinos. Então, você não precisa necessariamente fazer um 5 contra 5. Você pode fazer um 2 contra 2, mas que tenha os constrangimentos muito parecidos com os constrangimentos do 5 contra 5. Você pode escolher habilidades, né? Hoje, tomadas de decisão são habilidades importantes. Arremesso, hoje é um... Assim, se você não arremessa, você não joga basquete mais, né? Se você não arremessa. Hoje em dia, nem... Antigamente era assim, aquele cara é arremessador, aquele outro... Hoje em dia, não. Todo mundo arremessa. Todo mundo tem um aproveitamento livre nesse nível. Então, cara, você me pegou nessa pergunta, mas assim, para sintetizar tudo, eu acho que realmente você elaborar contextos onde o jogador vai ter espaço e vai ter tempo para desenvolver habilidades, onde ele vai conseguir realmente ter mais possibilidades de ação e explorar mais essas possibilidades de ação no jogo de basquete. E isso vai entrar bloqueio direto, pick and roll, drive, então eu acho que vai muito, muito por essa linha, né? E aí você permitindo o jogador explorar essas possibilidades de ação, ele consequentemente vai ter uma leitura mais intuitiva do que está acontecendo no jogo, né? Porque ele não é mais aquilo, cara, os caras estão marcando zona ou os caras estão marcando individual, tá? Não, eu tô fazendo uma ação, tô percebendo o que está acontecendo e eu tô explorando as possibilidades de ação dentro daquele contexto, né? E é basicamente o que os caras fazem. Esses caras que a gente falou que são maestros em pick and roll, é isso. O Luka, ele joga pick and roll, você não fala assim, ele joga pick nessa jogada específica. Não, ele joga é um pick, a defesa, existem vários tipos de defesa que durante, às vezes, um quarto, os caras modificam. Então, o tempo todo, às vezes estão tendo troca, às vezes está tendo dobra, às vezes está tendo drop. Então, o cara, ele não tem como, caraca, o que eles estão fazendo, pensar, bolar um algoritmo e agir sobre aquilo. Não, ele está explorando as possibilidades de ação dentro daquele contexto, na hora. A percepção e a ação deles são acopladas, né? Então, se a gente conseguir trazer isso para um nível mais simples, dentro das categorias de base, eu acho que isso vai permitir com que o jogador desenvolva habilidades potenciais para um alto nível. Bom demais, velho. Que isso. Guilherme, duas observações aqui. Falei primeiro. Não, eu ia falar, se a pessoa não seguir o Gabi_Coach agora e mandar questões filosóficas para ele no Twitter, o Brasil não pode ir para frente. Né? Então você siga aí Gabi_Coach no Twitter e mande questões filosóficas para ele. Que homem, Lucas. Pode falar, desculpa. As minhas duas observações para ver como tá evoluído, né, na NBA. O Gabi Coach falou aí, né, de treinar os constrangimentos do 2 contra 2 e tal. O Nets estava treinando o constrangimento do 1 contra 0 do Ben Simmons, né? E é muita evolução. E a outra observação aqui, Guilherme, é que eu não esperava ver o Gabi Coach aqui num podcast do nosso estilo defender a exploração, né? Mas o cara é convidado, então a gente aceita. Mas queria agradecer demais a aula do Gabi Coach. Tenho certeza que é um podcast que entra pro hall dos nossos grandes trabalhos aqui, né, Guilherme? Não por mérito nosso. Gabi Coach é bom demais. E a gente já pede publicamente aqui, né, também aproveitando do constrangimento, para que ele volte, para que a gente consiga ter mais conversas sobre essa, porque, cara, playoff é quando as coisas estão acontecendo e quando a gente consegue perceber mais coisa, né? Então, muito obrigado, Gabi Coach, pela sua presença, pelas suas belíssimas palavras, pelo seu conteúdo, e volte sempre, por favor. Cara, eu acho que o meu cachorro começou a latir aqui em despedida. Constrangimento. Ele ficou constrangido, meu cachorro ficou constrangido pela palavra exploração. Ele falou, cara, os caras estão entendendo de maneira equivocada, né? Aí vai cancelar o Gabi Coach. Mas, assim, cara, obrigado demais, Guilherme, Lucas, obrigado demais. O que vocês fazem é algo, assim, realmente transcendente. O que o Lucas faz no pick and roll é o que vocês fazem no podcast, no basquete brasileiro. Né? E, cara, o cachorro não concorda, né, Guilherme? O cachorro, na verdade, ele tá concordando. Ele só é meio ranzinza, assim. Ele tem uma pegada meio mister, né? Cara, queria agradecer por esse momento, por ter falado de basquete, por ter falado um pouco do que eu acredito. Sempre muito bom, e quando eu puder voltar, vai ser sempre uma boa conversa. Vamos nessa.
É isso. Espalhe por aí que você ouviu esse pod, hein? Muita gente vai gostar. A galera que curte um basquete, curte reflexões. Espalhe por aí. Siga o Gabi Coach, redes sociais, Gabi_Coach. Siga o Belgradão. Baixa o aplicativo da Aurelo, apoia o Belgradão, que a gente vai continuar mandando caos nessa pós-temporada. Valeu, Gabi Coach. Valeu, Popó. Valeu. Estaremos de volta para mais um podcast sobre explorações e construções. Saliências. Pode abraço. Saliências, evidente.